Olá, está começando mais um TV Câmara Entrevista. 2020 nos apresentou as situações nunca antes experimentadas pela nossa geração. Estamos enfrentando uma pandemia e o chamado isolamento social, desde as orientações dadas por órgãos da saúde em março. Situações como a solidão e o adiamento de planos fizeram com que as pessoas passassem a enfrentar sentimentos nunca antes experimentados. No programa de hoje, a gente vai falar sobre saúde mental na quarentena. Participa do programa a representante do Centro de Valorização da Vida, Lisiane Eberlé. Também está conosco o pesquisador do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Felipe Ornel. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, sejam bem-vindos à TV Câmara. Lisiane, eu começo perguntando para ti, o Centro de Valorização da Vida, ele recebe ligações de todo o Brasil, ligações e mensagens todos os dias, mas as situações dos últimos meses estão complicadas. O número de contatos com o CVV aumentou nesses últimos meses? Qual a sua avaliação? Olá a todos, obrigada pela oportunidade de falar um pouco. Antes de te responder, Bruna, eu quero dizer para os ouvintes que estão nos ouvindo e nos vendo que o CVV é uma ONG sem fins lucrativos que presta apoio emocional a todas as pessoas que querem e precisam desabafar pelo telefone gratuito 188. E ele é acessível a todo o Brasil, de qualquer telefone, inclusive de celular e até mesmo de celular que não tenha crédito. Quando a pessoa que precisa liga para o CVV, ela vai ser atendida por um voluntário que foi treinado e capacitado para acolher o problema que ela traz, acolher a sua dor. Enfim, ele vai fazer uma escuta e uma conversa amorosa com as pessoas que chamam. Nesse tempo de pandemia, nós mantivemos o mesmo número de ligações e, em parte também, porque diminuiu um pouquinho a disponibilidade dos voluntários, né? Com a pandemia, muitos não puderam ir à sede fazer o atendimento nas salas que temos no CVV. Aqui em Porto Alegre temos 3 salas, e outros começaram a entender esse processo de internet para poder atender remotamente. Então, as nossas ligações se mantiveram no patamar de 10 mil ligações por dia que a gente recebe, mas o que tu me perguntaste, né? As questões que eles trazem são um pouco diferenciadas das que traziam antes da pandemia, né? Ou seja, trouxeram mais questões de solidão, questões de medo do futuro, desesperança, de não conseguirem entender o que aconteceu com o mundo em tão pouco tempo, medo do desemprego, da fome, né? Dos problemas físicos que acontecem e não podem ir no hospital. Então, houve um pouco uma mudança de atendimento, assim, das questões que nos trazem. E Felipe, tendo em vista esses assuntos abordados que a Lisiane falou, o senhor acha que mesmo em quarentena é importante procurar um auxílio psicológico? Qual a importância, né, da terapia nessas situações? Oi, Bruna. Antes de tudo, obrigado pelo convite. Cumprimento também a Lisiane, por ela e pelo trabalho incrível que o CVV vem realizando nos últimos anos e suprindo aí uma gap que muitas vezes o sistema de saúde não consegue suprir, né? Então, Bruna, nos últimos meses a gente tem alguns pesquisadores que têm sinalizado que isso que a gente está vivendo é o maior experimento psicológico da era moderna, né? Durante esses últimos meses, o mundo se obrigou a se modernizar e a buscar meios de conseguir suprir as demandas de saúde mental. Se a gente for olhar historicamente, né, o próprio Sindicato dos Médicos, enfim, o CRM, o CRP dos psicólogos, flexibilizaram aí, trouxeram novas opções para a possibilidade de atendimento online, porque antes isso poderia ser considerado um luxo, talvez entre aspas, né, ou até muitas pessoas viam esse modelo de atendimento como preto, e a partir de março isso precisou ser uma necessidade, né?
Então, sim, é um momento importante, é uma demanda importante, ela é legítima, né? O sofrimento que aqui é apresentado, como a Lisiane muito bem trouxe, ele é legítimo, e anormal seria se as pessoas não estivessem vivendo alguma espécie de sofrimento, maior, seja menor, né? Mas é muito importante, muito válido esse acompanhamento, não só psicológico, esse acompanhamento de saúde mental, né? Se a gente for pensar na saúde mental como uma coisa maior do que só a psicologia ou só a psiquiatria, porque passeia aí por outras esferas da qualidade de vida. Felipe, seguindo nessa linha, a gente falou que esse período desperta sensações diferentes, né? E não apenas em pessoas que têm algum diagnóstico, mas em qualquer pessoa mesmo. Que sintomas que tu consideras normal, até certo ponto, né, de pandemia, e quais que as pessoas devem ficar um pouquinho mais atentas? Muito pergunta, Bruna. Vamos pensar da tristeza, raiva, medo, são sintomas que são normais, todos nós apresentamos, né? Acho que tem duas coisas que são importantes a gente fazer. O tem um histórico de atenção em saúde mental que por muitos anos foi restrito ao modelo de hospitais públicos. Isso criou, de certa forma, um estigma da população em relação à loucura, entre aspas, né? E a não busca por tratamento de saúde mental, e aí tem todo o atendimento do CVV, por exemplo, que é uma forma interessante de conseguir mitigar esse preconceito. Então, precisamos ter em primeiro lugar em mente que a gente tem um preconceito, que é uma questão histórica e que muitas vezes as pessoas estão buscando atendimento para a saúde mental quando é a última alternativa, quando é um transtorno bem grave, onde é cognitiva, funcional, laboral e etc. Uma segunda coisa, como eu comecei a falar, é que os sentimentos de esforço, de tristeza, de medo, etc., são normais e a gente precisa conseguir lidar com eles enquanto um processo da vida cotidiana, né? Assim como a gente tem dor de cabeça, assim como a gente tem crise de rinite alérgica, a gente também sofre efeitos da vida cotidiana, dos processos internos, dos sofrimentos internos, dos sofrimentos externos do mundo, interfere na forma como a gente lida com o mundo, com a gente mesmo e com as outras pessoas. Isso é normal. O que a gente precisa prestar atenção? Quando esse sentimento ele vem que o tempo normal, né? Tem uma entrevista muito interessante com a Dercy Gonçalves, eu acho que é com o Jô Soares, e ela diz que depois de muito tempo de terapia ela entendeu muita coisa e que de vez em quando a tristeza vem e ela conversa com a tristeza, ela entende por que a tristeza está ali e depois ela manda a tristeza embora, né? Porque ela não pode mais tempo do que o necessário. Então, toda a introdução para te dizer assim que a gente não pode as questões mentais, mas a gente precisa tomar um cuidado, começa a ficar prolongada, né? Eu sempre pergunto assim, pergunta clássica, tu te sentiu muito deprimido, muito triste, muito ansioso frequentemente nas últimas 2 semanas, no último mês? E ele responde sim, senti. Eu disse, tá, e como é que é essa tristeza? É uma tristeza que ela vem num dia e no outro ela já vai embora, ou é uma tristeza que fica 3 ou 5 dias? Porque a partir do momento que isso começa a cronificar, se prolongar, não cronificar, desculpa, começa a ser uma questão. Tem uma outra questão, Bruna, que é fundamental que eu acho que são termômetros da saúde mental, que é quando tudo começa no sono, na alimentação e na libido, né? Então, se um padrão e uma qualidade de sono, tu costuma te alimentar numa determinada frequência e com uma determinada quantidade de alimento, se a tua libido também uma determinada frequência e quantidade, e isso começar a aumentar ou diminuir, isso já é um indicador importante de que alguma coisa pode não estar bem. Lisiane, a gente iniciou falando sobre o aumento ou não de ligações que tu falaste que se manteve. Eu vou te perguntar agora em relação ao aumento de voluntários, se teve algum ou diminuição, como é que foi? As pessoas se mobilizaram para ajudar? Como que está funcionando?
essa pergunta é muito boa. Eu estava ouvindo ali o Felipe falando, né? E tudo isso que ele falou é um processo de autoconhecimento, né? Saber identificar a tristeza, conversar com ela, mandar ela embora. E o que aconteceu com o CVV em tão pouco tempo? Porque essa pandemia pegou a todos de calça na mão, né? Vamos dizer assim, uma palavra chula, mas as pessoas nunca ninguém que está vivo passou por uma situação dessas no mundo, né? E nós também sentimos isso, que dia 17 de março tudo foi fechado, trancado, os cursos que a gente tinha foram cancelados, etc. E aí, o CVV desenvolveu um softphone, através de um voluntário que entendia disso, disponibilizou para os voluntários que tinham condições de atender de suas casas, através de computador e local sigiloso, né, um local tranquilo. E os voluntários que podiam, então, fizeram esse tipo de processo na sua casa e começaram a atender. E aí o que aconteceu? Aqueles que não podiam ir atender por questões de dificuldades, ou porque eram grupo de risco, ou porque eram idosos, esses que estavam atendendo de casa, começaram a fazer um mutirão para cobrir os colegas que não podiam atender. Isso aconteceu no CVV todo. Muitos, claro, até hoje não retornaram, por não ter condições, por ainda estar na pandemia. Mas aí o CVV precisou pensar, gente, o CVV do Brasil inteiro realiza cursos de preparação para novos voluntários em março e em agosto. É quando a gente faz uma nova preparação, faz uma nova demanda de voluntariado, que esse ano não ia poder existir. Então, começamos a oferecer cursos online e agora estamos oferecendo cursos EAD. Nós estamos com 15 cursos EAD, com 100 voluntários sendo preparados. Isso no curso EAD para postos físicos, que vão atender ou no posto físico ou virtualmente, como a gente está fazendo agora. E mais 500 voluntários que estão sendo preparados para o CVV virtual. São aqueles que atendem sempre remotamente. Então, a gente está trabalhando para suprir a demanda. É claro que hoje temos fila de espera bastante grande. Quando a gente sabe que aumenta a demanda, a gente faz um mutirão de atendimento, como agora será feito no mês de setembro e outubro, por conta das campanhas do Setembro Amarelo e do Outubro Rosa. Mas o voluntário é muito aguerrido, né? Quando a gente detecta que está difícil, olha só, está tendo muita gente de espera, a gente vai e faz esse mutirão de atendimento. Claro que a gente pede paciência para as pessoas, todo é um processo lento, né? Mas que a gente faz todo o esforço possível para atender a demanda. Como disse o Felipe, a gente colabora para que não haja um inchamento, né, nos postos de saúde, nos CAPs, nos CRAS. A gente tenta atender ali no início do problema, que essa pessoa consiga falar tudo que precisa falar várias e várias vezes, para que não seja necessário ir até o hospital por questão de tentativas de suicídio, etc. É mais um braço de ajuda, né, oferecido. E Felipe, questões como a depressão e a ansiedade também se intensificam nesse período de isolamento social, né? Vou pedir para tu falar um pouquinho com a gente quais os impactos desses dois transtornos na vida das pessoas na quarentena. Pergunta bem importante. Logicamente, como a Lisiane comentou, a gente não tem, desde 1917, mais ou menos, uma epidemia dessa proporção. E a gente precisa ter em mente que 1917 era um mundo totalmente diferente, né? Inclusive pela questão tecnológica e que inclui aí a disseminação de informações, de informação, de contato entre pessoas de diferentes países e também. O que a gente tem recentemente são relatos de epidemias de outros países, epidemias menores, né, o Ebola, né, o SARS, enfim, que regionalmente tiveram um impacto bastante grande. Então, para responder a tua pergunta, antes eu vou trazer para uma outra questão, assim. Por exemplo, em 2013, deve ter sido incêndio na Cuiabá, houve toda uma mobilização no Brasil, enfim, para fornecimento de ajuda e muitas pessoas ficaram mobilizadas e Santa Maria fica marcada até hoje, né?
por essa tragédia que aconteceu lá, o que aconteceu também em Brumadinho, enfim, no 11 de setembro lá em New York. Então, o seguinte, essas pesquisas sobre epidemias ou tragédias que aconteceram localmente, e aí localmente eu estou falando ou de uma cidade ou de um país, por exemplo, como o caso do Ebola, elas demonstraram que os efeitos da saúde mental são mais duradouros do que a pandemia. Por quê? Porque muitas pessoas vão sofrer o efeito do impacto econômico, muitas pessoas não vão morrer, mas vão ficar com alguma sequela, muitas pessoas não vão morrer, mas vão ter parentes que faleceram. Então a gente tem umas ressonâncias, né, de reverberações que são de ordem muito prática, econômica, física, enfim, organizativa mesmo desse efeito biológico ou da tragédia, mas isso tudo afeta a saúde mental. Logicamente, o que a gente mais tem em pesquisa são a questão de depressão, a questão das ansiedades, e aí estamos falando de estresse pós-traumático, estamos falando de síndrome do pânico, estamos falando de ansiedade generalizada, né? E lembrando que uma coisa não interfere, não isola a outra. Não quer dizer que se uma pessoa tiver depressão, ela não pode ter síndrome do pânico concomitante ou uma crise de ansiedade ou algumas crises de ansiedade generalizada. Então é muito importante que a gente consiga olhar para essas questões, porque elas acabam sendo, em nível epidemiológico, o que mais acaba cometendo a população. Deixei de responder alguma coisa, Bruna? Não, perfeito. Eu vou só aproveitar e te perguntar, como nós estamos bastante tempo em casa, a família acaba presenciando muitas crises, como tu mesmo falou, de ansiedade, crise do pânico. Como que tu orienta a família a agir nesse momento? É bem porque o auxílio especializado seja acessado. Hoje a gente tem diversos mecanismos para acessar, desde o Centro de Valorização da Vida até o governo do Paraná tem um sistema de teleatendimento que tem funcionado bem, que atende outros estados também. O CEL e o Centro de Luiz Guedes, aqui de Porto Alegre, que é uma instituição extremamente, também tem desenvolvido trabalhos nessa linha para atendimento da população. Por que eu estou te falando isso? Porque o caso de síndrome do pânico, por exemplo, são muito semelhantes ao de um infarto. Taquicardia, sudorese, sensação de iminente, de estar perdendo controle, asfixia, enfim. Então, em muitos casos, a gente precisa ter um diagnóstico diferencial, a gente precisa saber qual é o diagnóstico da pessoa para tratar alguma questão física. Então, eu gosto de falar isso e acho que é importante para que as pessoas não tenham a fantasia de que tudo é psicologismo. Né? Atualmente tem alguns sintomas físicos que podem acarretar questões psiquiátricas, disfunções na tireoide, próprios problemas cardíacos mesmo, HIV, câncer, que podem estar relacionados a algumas disfunções em neurotransmissores, e algumas dessas condições não estão bem descritas na literatura. Então é fundamental que a família busque auxílio, né, para saber se do diagnóstico principalmente, mas eventualmente questões vão começar a acontecer em pessoas que não têm um diagnóstico prévio, que isso não aconteceu previamente. Então é muito importante que uma orientação competente para isso seja fornecida. Uma outra questão, Bruna, que lembrei de falar agora, é que vamos pensar da seguinte forma. No Rio Grande do Sul, a gente tem um índice enorme de pessoas, exatamente qual é a proporção. Tem um índice de pessoas com ansiedade e ativa de dependência de álcool, por exemplo. Só vou te interromper, só para tu repetir, por favor, do início, essa é a tua conclusão, porque começou a travar aqui, só para a gente entender. Tá bem. Onde é? Dessa parte final que tu começasse. Tá bem. Tu estava falando do Rio Grande do Sul. Isso. Ok. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um índice bem alto de pacientes deprimidos, de pacientes bipolares, estimativas que são preocupantes. A estimativa de álcool, né, de pessoas com álcool, transtorno por uso, ela fica em torno de 12% da população.
Então vamos pensar da seguinte forma. Durante a pandemia, os CAPs, que são os locais onde é realizado o maior parte dos atendimentos, que também não tem em todas as cidades, eles estão do atendimento. Então vamos pensar assim, que se 12% da população de álcool, a gente tem aqui em Porto Alegre em torno de 120 mil pessoas, mais do que isso. Mais de 150 mil. Então é fundamental que isso seja levado para profissionais, para que consigam diagnósticos e encaminhamentos dessa possibilidade pandêmica, que eventualmente não vão ser o protocolo que seria o ideal, mas que já vai ter uma redução aí de danos e de agravos. Estou te falando isso porque, como tu bem fala, as pessoas estão ficando muito tempo em casa, é muito difícil tu conviver, por exemplo, com um paciente borderline 24 por dia, é muito difícil tu conviver com um paciente usuário de drogas, e que eventualmente está com a ansiedade dele ainda mais intensificada e que está apresentando fissura, né, ou está entrando em crise de abstinência. É difícil tu conviver com uma pessoa que talvez está entrando em episódio também. Muito importante que o atendimento seja, ou mesmo que não seja um atendimento propriamente dito, que orientações sejam dadas com competentes. Perfeito. Vou fazer uma pergunta para os dois agora, tá? Que é o seguinte, como nós mesmos estamos comentando desde o início, as pessoas estão mais em casa e muitas vezes não têm tanta ocupação como numa rotina normal. Isso faz com que elas enfrentem coisas que na rotina corrida do dia a dia elas não enfrentem, como inseguranças, cobranças, enfim. Como lidar com essa situação? Lisiane? Eu gosto quando fazem essa pergunta, porque daí o CVV entra com uma resposta assim, ó, que a gente pode aproveitar esse tempo que a gente está em casa, que a gente quase nunca para estar em casa, com os familiares, com os filhos, para fazer coisas que a gente gosta de fazer, mas que com a correria do dia a dia não consegue fazer, né? Então, quem sabe assim, ler um livro, voltar a fazer um tricô, começar uma horta, fazer comida, que é uma coisa legal, ficar brincando com os meus filhos, ou vendo um filme com eles, lendo coisas que eu não teria oportunidade de ler. E nessa pandemia, aproveitar o que nós temos hoje, que não tínhamos na última pandemia, que é essa facilidade de falar com as pessoas. Ligar para alguém que há muito tempo eu não ligo, né? Falar com a minha avó, falar com os meus pais que estão longe, ligar para um amigo que há muito tempo eu não vejo. Essas coisas assim que façam com que eu consiga me sentir bem, mesmo que eu esteja ansioso, que eu consiga pintar uma parede, lixar um chão, sei lá, fazer alguma coisa nesse sentido, para ocupar minha cabeça, olhar a natureza, conseguir ouvir que tem passarinhos que cantam, que o meu cachorrinho está ali, que quer um carinho. Ou seja, essa parte mais delicada do ser humano, mais humana, que a gente esquece. Porque o que também acontece quando a minha casa está cheia? Eu não consigo tirar um tempo para eu falar com o CVV, ou para eu falar com o meu psicólogo, para eu fazer a minha terapia, porque a minha casa está cheia, eu não tenho a privacidade, né? Então usar para o meu bem-estar e dos meus que estão comigo. Felipe, na sua opinião, então, como lidar com essa situação? Sabe, Bruna, que deixando um pouquinho de psicologia de lado, a minha mãe sempre falava duas coisas e que eu tenho repetido nesses últimos meses, assim. A primeira, não tem solução solucionada, né? E é que a gente entra numa situação de que a gente precisa aprender alguma coisa para sair dela. E tenho refletido muito isso, assim, o que enquanto seres humanos a gente precisa aprender com toda essa situação e o que isso nos possibilita evoluir. Acho que as grandes invenções da humanidade, elas nasceram a partir de crises. Então, crises são oportunidades importantes para a gente conseguir se desafiar e buscar soluções práticas. Ar-condicionado, lâmpada, o fogo, eles nasceram a partir de crises, né? Concordo muito com a Lisiane quando ela diz que a gente precisa buscar coisas que nos façam bem, né? A gente tem hoje, via YouTube, enfim,
uma série de cursos disponíveis online, tem uma série de universidades disponibilizando cursos online, a gente pode fazer mindfulness, yoga, a partir do YouTube, a gente pode fazer tricô, aprender a cozinhar, uma infinidade de possibilidades, além de todas as coisas que a gente cotidianamente deixa de lado. Acho que tem uma outra coisa, o seguinte, eu não sei como é que as pessoas estão ouvindo a gente, mas a minha, particularmente, desde o começo da pandemia, ela tomou um outro rumo, que às vezes é muito desgastante, né? Porque mais hora exata de descanso, porque ficam chegando 20 horas por dia, 7 dias por semana. Às vezes eu fico com que dia é hoje, é sábado, é domingo, tá, preciso organizar. Então, acho que uma coisa é que as pessoas consigam, para quem está trabalhando em casa, conseguir limitar. E isso é difícil. O que é o horário de trabalho, o horário de organizar a casa, o horário de assistir um filme, fazer um exercício, ver novela, sei lá, aquilo que tu gosta. E também nesses espaços de lazer, nesses gaps de lazer, coisas que te façam bem, né? Aquelas coisas que tu deixou de lado lá atrás e que contribuem também para a saúde mental. Porque saúde mental a gente está falando de felicidade, né? A gente está falando de qualidade, a gente não está falando só de doença, está falando de qualidade de vida, de felicidade, daquilo que te faz, te deixa feliz. Perfeito. Vou fazer outra pergunta para vocês dois agora, sobre os profissionais da saúde, né? Acho muito importante a gente lembrar que a gente tem uma categoria que está bem impactada nesse período, que são os profissionais da saúde. Eles estão vivendo diariamente com pacientes, com recuperações, enfim. Como que vocês avaliam os impactos da pandemia nessa classe? Lisiane, como é que tu percebes isso pelo CVV? A gente percebe de uma maneira bem emocionante, assim, porque muitos ligam pra gente, né, e ligam chateados, ligam tristes, ligam sofrendo muito de ver o que eles estão vendo, tendo que se manter firme ali quando estão com os pacientes nessa situação. Muitos deles sofrem porque eles não podem ir para casa, porque tem o risco de contaminar os familiares. Então, além de eles estarem trabalhando num local muito estressante, onde a morte faz parte da realidade, onde tudo foi feito, mas não houve jeito, né? A morte levou. Deles verem esses pacientes ficarem assim, muitos deles estão sofrendo por ver os colegas adoecerem e também partirem. O fato de não poderem conviver com a família, de dar aquele abraço, da incerteza de saber se eu vou conseguir rever meu filho, meus familiares, meu marido, meus irmãos, né? Isso está abalando muito com eles. E além também de muitos locais tá com a dificuldade de ter toda essa segurança de saber que não vai ser contaminado, porque não tem às vezes o necessário, né, para ficar bem no trabalho. Então é uma situação assim bem difícil para eles, e a maior alegria deles é quando eles fazem o teste do Covid e eles não têm. Então, esse dia que eles descobrem que eles não têm, eles aproveitam para ver os familiares, para dar um abraço, para olhar o filho, porque hoje eles estão sem Covid, amanhã eles já não sabem. Eu não sei, eu acho que deveria ser dada uma atenção maior ao profissional de saúde, tanto psicologicamente quanto financeiramente. Essa é uma opinião minha, tá, Lisiane? Felipe, como que tu avalias, então, os impactos na classe dos profissionais da saúde? Pergunta muito pertinente, Bruna. Vamos refletir sobre algumas coisas. A primeira é que, enquanto a população é encorajada a ficar em casa, né, a realizar quarentena, os profissionais de saúde, eles seguem uma linha inversa, eles são convidados a vir para a linha de frente, né? E isso tem um peso bastante grande, muitas vezes colocam eles numa posição de super-herói, só que super-heróis não existem, né? Principalmente se a gente estiver falando de uma doença sobre a qual ainda se sabe muito pouco e que diariamente a gente tem ampla compreensão. Então, acho que tem diversas questões. A primeira é justamente essa questão técnica. Para um infectologista tratar, sei lá, o HIV,
é relativamente tranquilo, ele já sabe os protocolos, já sabe a evolução da doença, sabe meio de contaminação, consegue passar uma instrução, um tratamento e saber a partir disso o prognóstico, ou se aquele tratamento não der certo, qual é a opção seguinte. Isso serve também para um cirurgião, né? Ele não tem grandes dificuldades para fazer determinadas cirurgias, mas quando tu coloca uma determinada condição sobre a qual se conhece muito pouco, e aí eu falo se conhece muito pouco de mecanismos de transmissão, né, a respeito de mecanismos de tratamento e do próprio prognóstico, isso traz uma ansiedade bastante grande porque a gente está trabalhando com incerteza, né? E a incerteza, a ansiedade, aí ela é a base de uma série de transtornos mentais. Tá bem relacionado. Uma outra questão é que no hospital no qual eu estou, enfim, não é essa a realidade, mas em muitos locais a gente não tem equipamentos de proteção individual suficientes, né? A gente não tem insumos para atendimento. Então, para além disso tudo, esses profissionais precisam, e aí eu me refiro principalmente a médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, eles precisam conseguir dar conta dessa frustração de eventualmente não conseguir ajudar o paciente, ou de fazer tudo o que era possível e não ter um resultado satisfatório, ou de muitas vezes nem conseguir fazer se acreditava que seria adequado por falta de insumos. Então isso tudo é muito estressante do ponto de vista psicológico. A gente sabe que os índices em médicos, em enfermeiros, em técnicos de enfermagem são bastante altos. Não estou excluindo aqui os demais profissionais da saúde, tá? Focando nessas 3 classes que são onde está a base da sustentação do sistema de saúde mesmo. E uma outra situação que chama o trauma vicariano, que é quando o profissional da saúde em sofrimento mental grave em função da sensibilização com o sofrimento dos pacientes. Isso tem sido também bastante frequente. Lisiane, o isolamento social ele fez com que as pessoas parassem de conversar, não parassem, mas reduzissem um pouco as conversas, porque a gente não pode sair com os amigos para o parque, a gente não pode ir no restaurante, então o diálogo ele diminuiu bastante entre as pessoas, e o CVV ele acaba tendo um papel fundamental nisso, que é o papel da escuta, que é o papel justamente de deixar as pessoas falarem. Na tua opinião, né, qual a importância desse trabalho voluntário ser realizado em meio a uma pandemia? É de vital importância que o CVV siga trabalhando durante a pandemia, para que essas pessoas que estão sozinhas em casa, você imagina quantas pessoas moram sozinhas no mundo e no Brasil, né? Eu não tenho essa estatística aqui comigo, mas ela existe. Quantas pessoas moram sozinhas? Muitas delas têm grupo de risco, então elas estão em casa saindo somente para o necessário, que é supermercado e farmácia, desde março. São pessoas que não falam com ninguém e que quando falam, acabam chorando muitas vezes, porque estão sozinhas. Muitas também são pessoas que ligavam e ligam todos os dias para o CVV, por questões psíquicas graves ou questão de algum problema que elas não conseguem resolver, e isso continua na sua cabeça, na sua mente, na sua vida, né? Então o CVV, seguindo, oferecendo o trabalho de escuta ativa, de conversa acolhedora, faz um grande bem para todas essas pessoas que procuram. Muitos jovens, né, que ficam dentro do seu quarto ali durante a pandemia, por não conseguir ou por sofrerem algum tipo de abuso, ficam dentro dos seus quartos. O único escape que tem é falar com o CVV, é encontrar um voluntário do qual eles consigam se abrir e consigam falar o que eles estão sentindo, né? Muitos acontece situação de terem perdido o emprego nesse momento e não terem renda nenhuma e não sabem com quem falar, ou não tem um familiar que possa ajudar, acabam conversando com o CVV, né? Então é de imensa importância esse trabalho, e eu costumo dizer, sempre que eu falo nele, que as pessoas usem o CVV, aproveitem o CVV. O voluntário quer que as pessoas liguem, ele quer ajudar de alguma forma, pelo menos que a pessoa possa
falar e se sentir um pouco melhor acerca do que está acontecendo com ela. Então, assim, o Brasil oferece esse serviço, é sem custo nenhum, é para todos que querem. Então, usem o CVV, ele está aí disponível. Às vezes tem uma filazinha de espera, que como eu falei anteriormente, houve uma diminuição um pouco de voluntários, né? Mas eles vão ser atendidos, é só esperar um pouquinho. E além do telefone, que eu estou falando bastante aqui no telefone, mas nós temos também o chat, no qual a pessoa não precisa falar, basta ela teclar, né? E como que acessa o chat? Através do site cvv.org.br. O site, ele não é 24 horas, ele tem lá os seus horários, que também está disponível no site, mas no tempo em que ele atua, ele atende as pessoas, também tem fila de espera. Nós estamos trabalhando para ter mais voluntários no chat, porque ele atende muito mais o público jovem, que ele não quer que a sua voz seja escutada pelo familiar ou por alguém que está na outro cômodo, então ele tecla, né? Então, o CVV também oferece esse apoio através do chat, cvv.org.br, vai lá e acessa o chat. Perfeito. Nós estamos gravando esse programa em setembro, por ser o mês amarelo, né, o mês de prevenção ao suicídio. E se fala muito durante o mês sobre o assunto da importância de cuidar da saúde mental, e esse ano, esse mês tem um peso ainda mais diferente, que é a pandemia, que é o isolamento social. E todas essas questões que a gente já abordou anteriormente. Para vocês, qual a importância de ter um mês destinado a falar de saúde mental e qual o peso que ele tem em 2020? Felipe? Eu costumo dizer que quando a gente está falando de saúde mental, justamente por todo esse preconceito, tem uma coisa, né, Bruna? A gente nunca falou tanto em saúde mental quanto em 2020. Percebam que existe um dualismo em mente-corpo, em que quando as pessoas apresentam alguma questão física, elas correm para o médico, e isso está correto, né? Mas quando elas apresentam aí sofrimento mental, elas tendem a entrar numa questão de negação, para não demonstrar fraqueza, enfim, ou para se distanciar aí da ideia falsa de loucura. Então, o tem uma função social importante. Falar sobre saúde mental é normalizar a pauta da saúde mental, a pauta de suicídio, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente aprende que a gente precisa perguntar sempre para os pacientes se eles têm pensamento e ideação suicidal, e eu lembro logo que eu me formei, eu perguntava para os pacientes, rezando para eles dizerem que não, né? Por que eu vou fazer com isso depois se eles dissessem que sim? E isso é muito interessante, porque isso hoje é uma coisa cotidiana para mim, né? Eu pergunto para todos os pacientes: teve ideia de acabar com a tua vida? Pensou como é que tu faria isso? Está com plano no momento? Para a partir disso encaminhar. Hoje é uma coisa muito natural para mim, mas lá em 2012, quando eu me formei, não era, né? E não é assim para a maioria dos alunos, para a maioria da população. As pessoas têm medo de perguntar e com uma falsa ideia de que elas estariam estimulando ou dando ideia de que a pessoa vai cometer o suicídio. E isso a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, o Setembro Amarelo tem uma função muito importante social, de prevenção, de disseminação de informação e de chamar atenção para a pauta e de normalizar essa pauta de nota da saúde mental, assim como a gente normaliza a hipertensão, né? Isso não quer dizer que a pessoa vai sair na rua falando para o caixa do supermercado que ela está com ideação suicida, mas ela precisa saber que existem métodos de conseguir tratar isso, né? Gratuitos, que existem métodos cientificamente comprovados para conseguir auxiliar pessoas que estão passando por essas situações. Então, acho que a importância do Setembro Amarelo é essa. Acho que a gente passou já também um pouco da fase de só falar. Acho que esse ano a gente entra num Setembro Amarelo que é um pouco diferente, trazendo também assim, o que pode fazer além de falar, né? Qual o próximo passo agora? Que as pessoas já têm essa cultura do Setembro Amarelo. O que a gente pode fazer além disso? Né? Pensando em mecanismos de promoção de saúde, mecanismos de prevenção precoce, e aí estamos falando de infância. A gente sabe que grande parte das pessoas que apresentam ideação suicida ou transtornos mentais, enfim, elas vêm de uma infância carregada por traumas,
né? Então, isso envolve uma série de questões de saúde, de segurança pública, de assistência social. É uma pauta muito, muito ampla. Lisiane, nós estamos nos minutinhos finais, mas vou ter que te perguntar também, na tua opinião, qual a importância de Setembro Amarelo, principalmente em 2020? O Setembro Amarelo começou em 2015 e foi um grande desafio para nós do CVV falar sobre isso. Começamos a amarelar e fazer campanhas e tal. Hoje, esse Setembro Amarelo já caminha sozinho, ainda bem. A importância dele é a educação a essa questão. Nós começamos em 2015, 2016, educando os jornalistas como falar sobre esse tema nas suas reportagens, porque antes disso elas eram todas sensacionalistas, mostravam as fotos, mostravam os métodos, né? Então nós começamos assim. Hoje em dia, se faz seminários com professores, com profissionais de saúde, com pessoas que trabalham com pessoas, para que elas percebam como está o seu colega, como está o seu aluno, como que eu posso fazer para ajudar. Então o Setembro Amarelo vem para educar, para capacitar, para que as pessoas possam falar sobre esse assunto, que é um assunto um pouco ainda tabu, é um assunto velado, né? Não se fala muito nisso. Então é para falar de ver quem não está bem, de valorizar a vida dos nossos entes queridos ou dos nossos colegas, das pessoas que estão perto de nós, para chamar atenção para o mundo que essa doença existe e ela não é um braço quebrado, ela é muito mais que um braço quebrado. Né? Como disse o Felipe, são traumas que vêm da infância, que a pessoa fica ruminando dentro dela anos e anos a fio, e às vezes na idade adulta ela decide tirar a vida por uma dor que não foi resolvida. Então eu preciso que as pessoas saibam que querer morrer não é querer morrer, é tirar a dor de dentro de si, de qualquer maneira, né? Nem que para isso eu me autoextermine. Então é importante que as pessoas conheçam sobre essa situação, conheçam sobre o fenômeno suicídio, saibam abordar uma pessoa e perguntar para ela, tu está pensando nisso? E conversar com ela, levá-la aos locais de ajuda, como médico, como psicólogos, psiquiatras, que ela tenha um atendimento e não fique, a Deus dará, como a gente diz, né? Ela precisa de ajuda. É também uma pessoa que não está bem. Então a campanha vem para isso, para alertar as pessoas, vem na cor amarela, que é a cor da atenção. Precisamos olhar e falar sobre isso. Lisiane e Felipe, queria agradecer a disponibilidade de vocês para participarem com a gente do programa aqui hoje. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Você pode seguir acompanhando a nossa programação através das nossas redes sociais. Não deixe de acessar também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até mais!